aquilo que se busca alcançar, o objetivo, finalidade, o intuito. Aí aqui a gente tem as palavras semelhantes, que é o alvo, o desígnio, o destino, a determinação, a disposição, o fim, a finalidade e o fito. Então essa é a questão do propósito. Aplicar aquilo que a gente aprende, né? Colocar isso em prática, isso é muito importante. Porque a gente passa muito tempo da nossa vida só acumulando informações, né? E só acumular informação por acumular, todo mundo faz. A gente tem um computador aí com um monte de informação acumulada. A questão é a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende. E eu tenho certeza que o ano de 2022 ensinou muita coisa pra gente, né? O que fazer, o que não fazer. E eu espero que pelo menos um dos propósitos da gente esse ano é não repetir os mesmos erros do ano passado. Amém. E galgar aquilo que a gente não conseguiu galgar no ano que se passou. Vamos lá, gente. A gente falou sobre o que é propósito. E o nosso tema é propósito individual, né? A gente já falou logo no início sobre os propósitos da empresa. E a gente demonstrou aqui quais são os propósitos da empresa quanto instituição. Agora a gente está falando de propósitos individuais. Eu acho que é muito difícil a gente determinar uma direção na nossa vida quando a gente não sabe primeiro onde a gente está. Então, logo, quem a gente é. Né? Por isso que eu coloquei essa explicação sobre o que é a individualidade, que eu acho que esse é um dos temas que a gente mais apanha na nossa modernidade, ainda mais com o tempo totalmente tecnológico que a gente vive. Nós estamos sendo bombardeados a todos os momentos de pensamentos alheios, né? E em todo momento a gente está absorvendo esses pensamentos, muitas das vezes não somos nós. E por conta dessas questões a gente não consegue definir quem a gente é e quem a gente quer chegar. Porque muitas das vezes as nossas concepções estão totalmente tomadas por desejo de outros, vontade de outros e propósito de outros. Então, eu acho que nesse processo de entender o nosso propósito, a parte mais principal desse processo é entender quem se é primeiramente, né? A minha individualidade, a minha particularidade, né? Substantivo feminino, a palavra individualidade. Eu acho muito interessante isso, né? Substantivo nesse conceito de ação. E a individualidade não é uma ação ativa, ela é totalmente feminina, ela é passiva, é um processo de recolhimento, de entendimento. Não tem como você se ver fora. É impossível você se entender buscando você no outro, né? Para você saber quem você é, você tem que olhar para dentro. Você tem que olhar para você, você tem que se colocar numa situação de introspecção e começar a observar o que diante de toda aquela muvuca que acontece à nossa volta, sou eu. Né? Diante de todos aqueles pensamentos que estão bombardeando a gente todos os dias, quais são os meus pensamentos? Diante de todas as vontades que estão, né, pairando a nossa volta, qual é a minha vontade de verdade? Para que quando eu entender esse conjunto que constitui aquilo que eu sou, o que é a minha própria mente, o que são os meus próprios sentimentos, o que são as minhas próprias vontades, o que sou eu quanto pessoa, né? Quanto essa identidade que eu mostro para as pessoas, a partir do momento que a gente consegue entender isso, a gente consegue traçar o nosso propósito, a nossa reta de onde a gente quer chegar. O processo de autoconhecimento, gente, é um processo que ele não acaba nunca, né? Foi uma das coisas que os universitários falam, né? Esse lance de propósito é muito ideal, e o ideal ele muda constantemente. Ele vai mudar constante. Então é como se fosse algo inalcançável, por assim dizer. Pode parecer inalcançável, mas a todo momento que você está tentando praticar aquilo, você se torna uma pessoa diferente, com isso nasce um ideal diferente e você continua nessa busca constante de autoaprimoramento, de autoentendimento de quem se é, né? Eu sou muito envolvido no budismo e na questão filosófica, então todo mundo sabe dos meus pensamentos sobre essas questões. Então, para mim, a grande obra do homem é a construção dele mesmo. É se construir, é saber quem se é, né? E isso é muito importante. A gente vive muito frustrado exatamente por isso, que a gente não sabe quem a gente é, aonde a gente quer chegar e nem quais são as nossas próprias vontades. A gente precisa ter propósito e parar de ser incubadora de sonhos alheios.
e passar a incubar os nossos próprios sonhos. Porque se a gente não faz isso, pode ter certeza que as pessoas à nossa volta, o mundo em que a gente vive, perde muito quando a gente deixa de ser quem a gente é e realizar aquilo que a gente tem para realizar. Eu coloquei aqui, há algo que só você pode fazer, mas ninguém pode fazer nessa terra, exatamente por conta dessa questão da individualidade. Né? O que é individualidade? Qualidades que compõem a originalidade, fazendo com que algo ou alguém seja único. Algo ou alguém seja único. O homem, quando ele foi criado com todas as possibilidades possíveis. Eu já falei isso várias vezes, todo mundo já deve ter escutado falando isso várias vezes. A pedra nasceu para ser pedra, inerte. A planta nasceu para ser planta, fazer fotossíntese, gerar oxigênio e energia. E cada coisa foi colocada no seu lugar dentro da existência para executar alguma coisa. E o homem não. Daí vem um conceito que a gente chama de livre-arbítrio. O homem pode ser o que ele quiser, ele tem infinitas possibilidades. E cabe a gente manifestar todas essas possibilidades que o homem possa ter. Né? Tom, olha o Tom. O Tom é uma manifestação da humanidade, o João é outra, a Luana é outra manifestação do que a humanidade possa ser. Se a Luana não existisse, a gente nunca saberia o que é ter um comportamento arredio, que nem a pessoa dessa. A gente nunca saberia. Entendeu? Se o Tom não existisse, a gente nunca saberia o que é ter esse tipo de interação com o Tom, com os pensamentos que ele tem, com a desenvoltura que ele tem. Então todos nós temos algo, né, que nos diferencia de todo mundo. E é focando nesse algo que é característico só seu, que só você pode fazer. Né? Foi uma pergunta que a gente fez quando estava fazendo o planejamento estratégico da empresa. Se a pimenta não existir hoje, deixar de existir, aconteceu o arrebatamento, Jesus voltou, só as roupinhas caindo. Qual falta você deixaria no mundo? Qual falta você deixaria no mundo? Qual a falta que a sua família sentiria? Qual a falta que os seus amigos sentiriam? Qual a falta que mesmo você está envolvido? O Cortella fala sobre isso também, que você se torna eterno ficando nas outras pessoas. Exatamente. Esse é o meu conceito de imortalidade, gente. Quando eu penso em imortalidade, eu penso exatamente isso. Não é você sair de um corpo físico e para um corpo transcendental. Na minha concepção de imortalidade, você se torna imortal em todas as expressões que você deixa nas pessoas à sua volta. Essa é a minha concepção de imortalidade. E é assim que eu pretendo me tornar imortal. Sendo um fator de soma nas pessoas que convivem comigo e que passam na minha vida. Né? É assim que a gente deixa a nossa marca no mundo. Porque uma atitude que eu tenho hoje, uma conversa que eu tenho com o João hoje, vai reverberar para a vida dele não só hoje, não só amanhã, não só depois de amanhã. Dependendo da forma em que e o que eu expresso para ele, né, tanto em palavras quanto em ações, ele pode absorver aquilo para a vida dele e passando isso para frente, seja um valor, seja um comportamento, seja um ideal. Né? Então, para mim, essa é a concepção de imortalidade. E a gente só consegue fazer essa marca nas pessoas quando a gente tem esse propósito. Quando a gente sabe quem a gente é. Não sabe, né? Mas está procurando saber quem é a gente é. Né? Porque eu acho que não existe nada mais bonito do que um ser humano buscando a sua essência e mostrando quem se é de verdade. Mostrando a sua cara, com as suas fraquezas, porque ser humano é ser fraco, é ser falho, é errar, reconhecer o erro e aprender com ele, sintetizar isso e bola pra frente. Que o propósito serve para isso. Se você errou, desviou o foco, então, dei esse passo aqui e esse passo não condiz com aquilo que eu quero para a minha vida. Vou reformular a estratégia, vou reformular o caminho e voltar para aquilo lá. Então, ser humano está dentro disso. Você entender os percalços que aparecem na vida, aprender com eles e voltar para o seu foco. Qual é o seu foco? Ser mais semelhante de Cristo. Ser humano. Ser alguém que marque a vida de outras pessoas. Seu comportamento está te guiando para isso? Não está? Vamos reformular então da forma que a gente está vivendo e vamos seguir rumo a esse propósito. Eu coloquei aqui, tenha referências. Isso é algo fundamental para nós que queremos construir uma vida. A gente precisa ter referências. Como eu falei, às vezes o ideal parece muito inalcançável. Né?
ser imagem e semelhança de Cristo, pode parecer uma coisa muito distante da gente. Mas a gente precisa ter referência de onde a gente quer chegar, né? Pitágoras, lá no 72 versos anos, ele fala sobre isso. Eu trouxe até já o meu, esse aqui me acompanha há 300 anos, né? Porque isso aqui é supostamente a ética, o caminho que eu escolhi para seguir na minha vida, a forma em que eu quero me comportar para poder alcançar o meu objetivo como ser humano. E ele fala exatamente sobre essa questão de você ter referências. Às vezes, alcançar Jesus é muito longe, mas teve alguém mais próximo de nós, mais humano, né, dentro da nossa concepção, que chegou a algum rumo, chegou a algum lugar próximo daquilo. Por isso Pitágoras fala aqui, depois ele está falando sobre o compromisso, sobre honrar, ele fala para você honrar e procurar ser como os heróis ilustres, os homens cheios de bondade e de luz. Ele está falando exatamente sobre essa questão de referência. Tem alguém que no seu caminho chegou próximo de onde você quer chegar. Usa essa pessoa como referencial. Usa Pedro, usa João. Na minha concepção, eu posso usar Pitágoras, posso usar Sócrates, posso usar até o louco do Crowley, que são pessoas que dentro do meu caminho chegaram perto do meu objetivo, que é ser a manifestação da consciência crística. Então a gente precisa ter referências, e referências palpáveis, e nos cercar dessas referências daquilo que condizem, ressoam, né, com aquilo que a gente quer ser. Quem é a pessoa mais próxima daquilo que você quer alcançar na sua vida? Alguém tem alguém aí que possa falar? Ninguém tem uma referência? Fala. Alguém mais? Diógenes. Alguém mais? Que contraditório. Eu ia falar Beyoncé. Não, que é Diógenes. Alguém tem mais um ponto de referência? Alguma referência? Freud. O Freud, o cantor, músico. Bruna Sofista. Tá, eu acho legal o Pondé. Eu filósofo, então tem esses pontos de referências palpáveis, né? Para você poder também fazer esse contraste. Gente, se você for contrastar na sua vida, Você tem que contraste começar a com focar. pessoas que tenham um propósito parecido com o seu, que estejam inclusas, né, num contexto parecido com o seu. Se você for contrastar com pessoas que vivem numa realidade totalmente que a sua, diferente, você só vai se frustrar. Música. Né? Não, porque O homem, ele evolui, tem polêmica agora com ele, né? Bora A gente deixar. precisa ver uma referência para poder ver se a gente está ou não chegando naquilo. Mas a partir do momento que a gente tem como referência algo que não está dentro da nossa realidade, a gente só alcança frustração. Então, no momento em que você for ter, Uma coisa bem interessante, na verdade é bem clichê, mas Falcão só voa com Falcão, porque se o Falcão conviver apenas com galinhas, ele jamais será o que ele é. Então, se a gente não andar com pessoas na mesma frequência que a gente nunca vai chegar onde a gente pode chegar. Na verdade, muitas vezes a gente está voando tão baixo quanto a gente poderia estar voando, se a gente anda com pessoas que não são compatíveis com o nosso. teve um estudo, eu já comentei esse estudo diversas vezes. O cientista foi fazer um experimento, ele resolveu criar um chimpanzé, um filhote de chimpanzé com seu filho recém-nascido, na intenção de ensinar para o chimpanzé, né, as questões humanas, ensinar a forma de se portar para ver se junto com a criança ele ia aprendendo. O chimpanzé Só que no tem final da que pagar história, bolsa. em vez da criança influenciar o chimpanzé influenciou a criança. Tem uma novela da Globo que fala sobre isso, sabe? Tem uma novela da Globo que fala sobre Que fala isso. sobre isso. O chimpanzé até faz quadro. Ah, é verdade, esqueci o nome dessa. Cara, então esse é um bom exemplo, gente, que o meio que a gente está envolto, as amizades que a gente escolhe pra gente, elas acabam influenciando naquilo que a gente é e da forma que a gente se porta. Pitágoras até fala aqui sobre essa questão da amizade, e para mim é uma das frases mais importantes desse texto, né? Ele fala assim, ó, no capítulo, no parágrafo 6. Entre os outros, escolhe como amigo mais sábio e virtuoso. Aproveita seus discursos suaves
e aprende com os atos deles que são úteis e virtuosos. Então, quando a gente vai escolher as pessoas para fazerem parte do nosso ciclo, a gente tem que se cercar de pessoas que a gente possa se alimentar do que elas são. Né? A amizade é uma questão simbiótica, é uma troca, é uma dádiva em troca de outra dádiva. Eu estou dando o meu melhor para aquela pessoa e ela também está mostrando o melhor dela para mim, e nisso a gente está crescendo junto, nisso a gente está se desenvolvendo junto. E quando você se cerca de pessoas com os mesmos objetivos que o seu, fica muito mais fácil você trilhar o caminho que você quer trilhar. Você está cercado com aquela energia, aquela volta, né? É um processo que eu costumo falar que é um processo de refinamento do gosto. A gente, em certo momento da nossa vida, a gente tem que passar por esse processo. Não dá para a gente viver a vida inteira com pessoas que não têm um objetivo, que têm uma vida totalmente diferente com aquilo que a gente acha que é ideal. A gente tem que ter amizade com todo mundo, mas na hora de compartilhar, a gente tem que estar cercado de pessoas que são úteis e que os comportamentos são virtuosos e são condizentes com aquilo que a gente quer ser. Porque as pessoas ali no meio que você está só estão para te ouvir. Não tem ninguém ali para somar com o conhecimento que você tem. Eu acho que as pessoas se limitam ao meio que elas estão. Então, se você está no meio de pessoas que estão sempre buscando, de certa forma, buscar conhecimento, automaticamente, de forma inconsciente, você também vai ter aquele comportamento. Agora, no momento que você se cerca, um exemplo, de pessoas idiotas, inconscientemente vai se tornando um também. Então, o meio define muito quem você é, de fato. Tu é contra os idiotas? Não, Mas não define, gente, mas influencia bastante. Né? Porque a gente tem vários ditados sobre isso, né? Digo com quem andas que eu direi quem tu és. Né? Então isso acaba impactando de certa forma. Pelo menos na concepção externa, diz muito sobre você. Não necessariamente que Faz isso não, bicho. você anda com uma pessoa idiota, Não você vai vai ligar ser uma- idiota. Mas na concepção externa, pelo fato de você andar com pessoas idiotas, as pessoas vão te julgar como idiota. Né? Então, se a gente quer ter Senão você vai ligar a lanterna e né, uma fazer eu passar vergonha. postura diante até mesmo das pessoas à nossa volta, a gente tem que, né, começar a rever, reavaliar os nossos comportamentos e com quem a gente anda. Isso faz parte do nosso propósito também. Né? Construção das amizades é parte do nosso propósito. A gente tem que construir amizades que possam somar no nosso propósito de vida e a gente possa. E também não ter medo de se afastar quando vê que a pessoa não faz sentido. Exatamente, gente. É porque nós, enquanto seres humanos, a gente é muito averso a rompimentos, a processo de desligamento, processo de morte, porque a gente é muito possessivo, né? Por mais que não nos faça bem, a gente precisa ter aquilo lá, para dizer que tem. Né? É que nem as pessoas acumuladoras, compram um objeto, quebra, dá o seu jeito, ela faz uma gambira, mas está aqui. Mas tem coisas que a gente tem que aceitar que não dá. Tem horas que não dá, e a gente precisa romper a conexão com essas coisas e dar tchau. Até para que você cresça e evolua, né? Como uma discussão que a gente teve na diretoria recentemente e até no nosso day, lá embaixo. A vida, para ser vida, ela tem que se alimentar da morte. E a morte, para ser morte, ela tem que se alimentar da vida. Então é um ciclo, as coisas precisam nascer e morrer, para que as coisas possam se perpetuar e continuar. Né? E isso faz parte do nosso processo, faz parte da nossa jornada, para poder chegar onde a gente quer. Né? Aqui eu coloquei uma imagenzinha com as referências. Às vezes, para você chegar onde você quer, você tem que passar nesse ponto. Foi o caminho que você decidiu. Chegar nesse ponto. Só que para chegar nesse ponto, né, às vezes você encontra um buraco, a estrada desabou. Você está cercado de pessoas, está carregando vários fardos, várias Se coisas. você é inteligente, você vai passar E por para isso, você né? chegar do outro Fazendo lado, você entrega de precisa se Uber Eats. livrar de tudo isso, porque com tudo isso você não consegue passar. Né? A gente teve até uma conversa dessa quando o Fran estava de férias. A gente filosofando com Super Mario Bros. E tinha exatamente uma parte do jogo que falava sobre isso, né? Ele tinha que conquistar lá o Yoki, né? Numa determinada fase, só que para passar para outra fase, ele não podia passar com ele. Tinha que sacrificar ele. Então na vida funciona dessa forma também. A gente precisa sacrificar certas coisas que a gente galga no percurso da nossa vida para que a gente possa chegar em novas fases.
Né? Então pode ser que em certo momento da sua jornada você calculou tudo aquilo, você foi conquistando tudo aquilo para poder chegar ao seu objetivo, mas vai chegar um momento na sua vida que aquilo lá não vai acontecer mais. E por mais que você esteja apegado para aquilo por conta do esforço que determinou para você conseguir, você precisa abrir mão daquilo para poder continuar. Né? Então, sejam amizades, sejam concepções, sejam formas de pensamento. Quem me conhece aqui há muito tempo, há muitos anos, sabe que eu não sou apegado com esse tipo de coisa. Eu sou a pessoa que mais muda e vocês vão ver mudando na vida de vocês. Pensamentos filosóficos, pensamentos religiosos, forma de vestir, forma de vida, eu estou sempre mudando. É de época, né? É de época, eu estou sempre mesmo quando mudando. ele chegar com... Ó, eu conheci do pai um Bruno que nenhum de vocês iria conhecer se ele entrasse aqui nessa loja. Ninguém ia conhecer. Completamente opostos. De Jesus e tudo mais. De Jesus e tudo mais. Só vídeo assim, com lenço, derrubando todo mundo assim, ó. Olha o E são mudanças. Foram mudanças que foram acontecendo. Eu sou muito grato pelo período que eu vivi na igreja. Passei até os meus 18 anos na igreja. E dentro daquele período eu vivi a igreja. Eu vivi a igreja. Fui professor de escola bíblica dominical, era regente de mocidade, fazia viagem missionária. Né? Com 13 anos de idade eu fundei o meu próprio grupo de evangelismo. Eu acho que eu estava comentando sobre que eu trabalhava com a minha avó para ganhar dinheiro, para comprar panfleto, para ir panfletar na rua. Aí alguém até aqui me viu falando sobre isso, falou assim, mas você comprava? Eu falava assim, eu comprava. Eu trabalhava, juntava meu dinheiro e ia comprar os panfletos para juntar a minha turminha de jovens da igreja para evangelizar. Então eu vivi esse processo da igreja. E isso foi muito bom para mim, porque construiu quem eu sou. Se eu sou o Bruno de hoje, é graças ao Bruno da igreja. Né? Foi um tijolo necessário, uma base necessária para esse processo de construção quem eu sou. Saí da igreja, fui para o paganismo. Entrei para a Wicca, né? Participei dos rituais iniciais, fui iniciado, aprendi bruxaria, posso fazer Normalmente é o casamento a contrário, caralho. né? Hã? Normalmente é o contrário, né? O povo sai das bruxarias É, para a dá igreja. pra igreja. Eu sou Você totalmente fez? o contrário do caminho, sempre. Pra não ter volta mesmo. Passei uns anos na bruxaria lá, vivenciando o lance do paganismo inteiro, adeus, fadas, gnomos e festivais. Quantos bebês você queimou naquela época? Volta da fogueira. Constrói caráter. E depois disso, eu fiquei um tempo praticando sozinho. E o que eu fui? Porque eu tinha um preconceito muito grande com as religiões afro. Entrei para um terreiro de Umbanda. Passei 6 meses trabalhando dentro do terreiro de Umbanda. Vivenciando. Participei dos trabalhos de terreiro, atendi incorporado, trabalhei como cambone. Tu vai hoje pra academia? De coisa. Tu vai? E tudo isso Seu faz parte mentir. da construção do que eu sou hoje. Posso E no ter momento 200 que eu reais. desapegar, Não, tá doido? Por mais que seja difícil, a gente tem que desapegar dessas construções que a gente faz no decorrer da vida. Porque infelizmente nem todas elas vão nos acompanhar na sua totalidade. Mas sim é algo que aquilo que deixou na sua vida, você vai levar para o restante do caminho que você vai seguir. Né? Então, tenham referências palpáveis de quem vocês querem ser e de onde vocês querem chegar. E não tenham medo de abrir mão do que precisa ser, né? Deixado para trás durante o processo para chegar onde se quer chegar. Aí está a frasezinha que eu falei, para ensinar o País das Maravilhas. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? E é isso, muito obrigado, pessoas.